Oi, pessoal, tudo bom? Como é que vocês estão? Estava com saudades dessa turma de Olinda. Espero que todos estejam bem. Apesar de tantos acontecimentos aí, né? E hoje a gente veio da nossa aula no IE+, de forma diferente, no IEAD, né? Espero que vocês gostem do conteúdo que a gente vai trabalhar hoje. Esse método IEAD, infelizmente, veio de uma forma que a gente não queria, né, que viesse, por conta do coronavírus, mas temos que tirar coisas positivas, né, em relação a isso. E uma delas é lembrar da nossa aula passada, da gestão das emoções, né? E como é que a gente pode pôr em prática essa gestão das emoções num momento como esse, né? Onde a gente desenvolve a nossa sociedade, onde a gente desenvolve mais ainda os medos, né? A incerteza do amanhã. E aí, como é que a gente pode pôr em prática essa gestão das nossas emoções, né? Como é que a gente pode pôr em prática aquilo que a gente aprendeu de forma tão bacana na aula passada, né? E como pôr em prática a inteligência emocional num momento como esse? A hora é agora da gente colocar em prática tudo aquilo que a gente aprendeu no sábado, né? E hoje nós vamos estar falando sobre gestão, mas aí vamos dar continuidade no assunto que vocês estavam, que é de gestão de pessoas, né? E quando a gente fala sobre gestão de pessoas, a gente pode dar o conceito dele de que forma, né? A gestão de pessoas ou de administração, de recursos humanos, é uma associação, né, de habilidades e métodos, políticas, técnicas, práticas definidas com o objetivo de administrar, né, os comportamentos internos e potencializar o capital humano nas organizações, né? Nesse modo, a gente percebe o quê? É necessário que a gestão ela esteja em sintonia com as equipes, né? Para conseguir identificar, né, os perfis que mais vão se adaptar à cultura da empresa, para que tenha o foco nas ações de engajamento, né, no desenvolvimento das motivações. E, contudo, essa ação ela deve estar alinhada ao planejamento estratégico da empresa. E dentro da gestão, na gestão de pessoas, a gente tem alguns objetivos que são ligados à gestão de pessoas. E quais seriam esses objetivos, né? Apoiar a organização no alcance de suas metas, desenvolvendo e implantando ações dos recursos humanos integradas com a estratégia de negócio, contribuir para o desenvolvimento de uma cultura de alto desempenho, né? Garantir que a organização tenha as pessoas talentosas e qualificadas e engajadas, né? Criar uma relação de emprego positiva entre a gerência e os funcionários e um clima de confiança mútua, que é extremamente importante, esse clima de confiança, né, dentro da equipe, e incentivar a aplicação de uma abordagem ética à gestão de pessoas, né? O RH, ele pode ser subdividido em áreas que vão facilitar o trabalho e o acompanhamento e o suporte aos seus gestores, né? E aos demais departamentos da empresa. Mesmo que seja uma área que tenha um foco em pessoa, é essencial distinguir as especialidades e a formação e a experiência de cada profissional envolvido, né? Cada etapa da relação da empresa e do grupo, né, de funcionários tem uma assistência focada nos resultados almejados. Então, dessa forma, desde a contratação até a necessidade de treinamento e capacitação, a gestão de pessoas deve atuar com o intuito de envolver e engajar os profissionais, tá? As áreas que têm funções distintas,
devem ser bem evidenciadas dentro da empresa, né? Tanto para as equipes quanto para os gestores, para que eles saibam, caso tenha alguma dúvida, eles saibam a quem recorrer. Então, se fica tudo muito claro, né? Dentro da gestão de pessoas, né? Onde cada equipe pode recorrer, a quem ele pode recorrer, fica muito mais fácil para todo mundo trabalhar, né? E aí, a gente tem, dentro dessa questão, o recrutamento e a seleção, né? E aí, é aqui, onde está engajada dentro das áreas de gestão de pessoas, né? O recrutamento e a seleção, o departamento pessoal, cargos e salários e os benefícios. Esses são os 4 pilares que fazem parte da gestão de pessoas. Quando a gente fala de recrutamento e seleção, a gente pensa o seguinte: na maioria das empresas é a área com a qual o profissional ou o candidato ele vai estabelecer o primeiro contato. A responsabilidade que essa equipe vai ter, ela é grande, ela vai avaliar os currículos para conseguir a recrutação dos melhores perfis, né? E na sequência, ele vai ter que observar os candidatos que vão estar aptos a ocupar essa vaga disponível dentro da empresa, né? Então, o tipo de processo e a forma da seleção depende do cargo que vai ser preenchido. Né? Muitos requerem forma técnica, conhecimentos específicos, aptidão física e cognitiva, né? Para exercícios adequados de acordo com a função. Então, quando se faz um recrutamento e seleção, tem que ser visto tudo de forma muito clara, né? Ele vai ser muito específico quanto ao tipo de trabalho que vai ser feito, o tipo de formação, né, na seleção durante o processo seletivo, se ele vai precisar analisar alguma forma técnica, se ele vai precisar analisar algum conhecimento específico, ou se vai ser algum cargo que necessite de aptidão física, tudo isso fica de forma muito clara, tá? A área de recrutamento e seleção, ela tem um papel essencial na contratação, né? Os profissionais que tenham, ao mesmo tempo, a capacidade de atender as demandas e a automotivação para que haja uma melhora na performance, né? E aí o que vai acontecer? Tendo essa ligação entre eles, fica mais fácil conseguir detectar qual tipo de pessoa é mais apta para determinada atividade. E aí dificulta um pouquinho mais de se colocar uma pessoa que não seja tão apta a determinada atividade diante de todo o trabalho que é feito no recrutamento e seleção. O segundo ponto é o departamento pessoal. O departamento pessoal é considerado a área mais burocrática da gestão de pessoas. Ela é responsável pelos aspectos legais, cuida da formalização do vínculo empregatício desses profissionais aprovados no processo seletivo. E mesmo aprovado, o candidato ele só pode ser considerado funcionário depois que ele cumprir todas as orientações do departamento pessoal, né? E aí o que vai acontecer? Um profissional da área ele vai entrar em contato, né? Vai solicitar que o candidato ele providencie uma série de documentações e que entregue na empresa no prazo que for marcado. Essa série de documentações a gente tem acesso naquela apostila de recursos humanos, especificamente na página 5, onde ele lista, né, as documentações que são necessárias para se fazer, né, efetivar a contratação daquela pessoa, né? Alguns exemplos são a cópia da Carteira Nacional de Trabalho, RG, título de eleitor, certidão de nascimento, certidão de casamento, certidão de nascimento se for solteiro, certidão de casamento se estiver casado, né? O registro do profissional, dentre outras documentações que eu vou mostrar lá na frente, a gente vai ter um espaçozinho falando dele. E aí, todos esses documentos, eles são obrigatórios, né? E devem ser entregues junto
com a ASO. E o que seria a ASO? É o Atestado de Saúde Ocupacional. Este exame ele pode ser audiométrico ou laboratorial. Quem vai depender da função, né, da atividade que a pessoa ela vai estar exercendo, né? E aí ele vai vir com um atestado médico dizendo se ele está apto ou se ele está inapto ou não apto. Vale dizer que todos os exames realizados para admissão são de responsabilidades e custo da empresa empregadora. Mas pode acontecer de a empresa chegar para você, a gestão chegar para você e dizer, olha, você vai lá, você faz o exame e você paga. E você traz para a gente o comprovante de pagamento que efetuou o pagamento do exame. E aí a gente reembolsa, paga, enfim. Mas pode acontecer. Mas o normal, o correto, é a responsabilidade disto ser da empresa que vai estar fazendo a empregabilidade para a pessoa, tá? O departamento pessoal ainda agrega outras atividades que são importantes para assegurar que a empresa ela cumpra com suas normas diante da CLT. E qual seriam essas questões, né, que seriam consideradas importantes? Ela precisa estar ciente sobre o seu controle de registro de ponto, o cálculo de folha de pagamento, cálculo de férias, acompanhamento de licença, a abertura da comunicação de acidente de trabalho, que chama-se CAT, o cálculo de rescisão, a concessão de benefícios, onde ele vai encontrar vale transporte, plano de saúde, plano odontológico, vale refeição ou vale alimentação, dentre outros benefícios que ele vai receber. Isso é de responsabilidade do departamento pessoal. E aí a gente agora entra no cargos e salários, né? Para muitos funcionários, o salário ele é o principal fator motivacional para estar no trabalho. Em empresas de médio porte e de grande porte, é fundamental ter uma área de gestão de pessoas que seja específica para analisar e adequar o cargo, as funções e o salário. As diferenças salariais entre os funcionários que executam a mesma função, como, por exemplo, algum cargo similar, né, pode gerar um chamado passivo trabalhista. Isso é quando um trabalhador ele abre a reclamação formal de equiparação a um colega do mesmo setor, ou seja, eu estou trabalhando no setor e aí eu recebo um determinado valor, mas eu também estou trabalhando com um colega que trabalha na mesma função que eu. E esse colega, ele recebe um valor a mais do que eu. Então, eu posso entrar para fazer a solicitação do chamado passivo trabalhista, que é quando eu vou procurar tentar receber, da mesma forma que o funcionário, que o meu colega que faz a mesma função que eu, recebe. Certo? E aí, o que é que vai acontecer? Vai se antecipar os fatos, né? Disso aí, para se fazer essa organização. E isso é função da área de cargos e salários, né? É também atribuição deles realizar a pesquisa de mercado e comparar com o que vem sendo feito na empresa, né? É uma medida preventiva recomendada para quem não deseja ter bons profissionais, para quem não deseja perder bons profissionais e entregar eles para a concorrência. Ou seja, eu estou aqui com a minha empresa e aí eu vou para o mercado para observar como é que está a minha empresa nesse ranking de competições de acordo com as outras. E aí eu vou observar que essa empresa que eu estou trabalhando, ela está, digamos que, abaixo de outras empresas. E aí o que é que vai acontecer? Eu vou precisar correr para reorganizar tudo isso, porque senão eu vou acabar perdendo meu funcionário para a concorrência.
Porque a outra empresa, ela está dando benefícios mais vantajosos, ela está dando salários mais vantajosos, ela está cumprindo aquilo que ela está prometendo, e eu não estou fazendo isso. Então, eu preciso andar de acordo com o mercado para que eu tenha essa compatibilidade com as demais empresas, para que eu não fique para trás. E outro ponto seria os benefícios, né? Nesse ponto, quem atua nessa área tem a responsabilidade de buscar os melhores benefícios e analisar o que pode e o que não pode ser implementado na empresa. Visto que, uma vez concedido esse determinado tipo de benefício, a empresa ela não pode mais recuar. Se a empresa disse ao funcionário que ele vai ganhar um bônus salarial, todas as vezes que ele atingir essa meta, ela vai precisar cumprir o que ela prometeu ao funcionário, de que se ele atingir tal meta, ele vai ganhar esse bônus salarial. Ela não pode retirar, certo? Da mesma forma que existem funcionários condicionados por salários, há também aqueles que preferem um bom pacote de benefício. Eles costumam ser mais atraentes e vantajosos do que o salário em si. Por exemplo, quando se fala de pacote de benefícios, a gente pode pensar da seguinte forma. Um colaborador, ele entrou recentemente na empresa, ele passou pelo recrutamento de seleção, ele foi admitido na empresa, mas ele passou com o pensamento nos benefícios. E quais eram os benefícios que a empresa estava dando? A empresa estava oferecendo viagem, a empresa estava oferecendo bônus no salário, a empresa estava oferecendo, como é que eu posso falar? Um carro para que ele ficasse circulando com o carro da empresa. Então, assim, são coisas que foram atrativas, que chamaram a atenção dele e que, por esse motivo, ele está fazendo a opção de entrar, de aceitar o cargo que ele está inserido, certo? E aí a gente parte, aqui sim, aqui é a lista que eu falei para vocês, né? Que vai dar os documentos que são necessários para a admissão. E aí a gente vem fazer uma comparação da diferença de recursos humanos e gestão de pessoas. Quando a gente fala de recursos humanos e gestão de pessoas, a gente tem que pensar o seguinte. A gestão de pessoas não pode ser confundida com os recursos humanos, já que os seus processos técnicos têm objetivos diferentes. Isso a gente vai ver agora. Quando eu falo de recursos humanos, eu penso o seguinte: ações de melhorias de desempenho. Quando eu falo de gestão de pessoas, eu tenho ações de engajamento. Recursos humanos, recrutamento e seleção. Gestão de pessoas, o desenvolvimento e motivação das equipes. Quando eu falo de RH, eu falo de retenção de profissionais. Quando eu falo de gestão, eu penso na melhora do clima organizacional. Quando eu falo de RH, eu tenho desenvolvimento de plano de carreira e organização. Ops, passei aqui, gente. Vou botar aqui. A observação desenvolvimento e plano de carreira e organização e processos de cargos e funções, né? E aí na gestão eu tenho manter uma cultura de comunicação e feedback constante. Dentro dos recursos humanos eu vou encontrar a avaliação de desempenho e a identificação e desenvolvimento de novas lideranças. Para montar isso aí, eu vejo da seguinte forma: recursos humanos vem departamento pessoal, gestão de pessoas, psicologia organizacional. Os 4 pilares, os 4 trabalhando juntos. Um sustentando o outro, um ligado ao outro, certo? E aí, a gente vê o seguinte: o RH, ele tem um foco maior no quê? No planejamento, organização e controle dos processos voltados ao recrutamento e seleção, né? Plano de carreira, contratação. Há um acompanhamento das atividades e práticas que vai ajudar na manutenção e necessidade dos colaboradores, tá? E é de responsabilidade do RH, de responsabilidade primária do RH, o seguinte:
recrutamento interno, recrutamento externo, recrutamento misto. O recrutamento interno é aquele recrutamento que abre a oportunidade dentro da empresa para que o meu colaborador ele cresça, ele suba de nível, suba de cargo. Quando eu abro o recrutamento externo, é quando eu pego a minha vaga, lanço lá nos sites de recrutamento e seleção, né, nos sites de vagas, e aí eu vou captar os currículos, vou fazer todo o processo seletivo e vou ver quem vai se adaptar àquela vaga que eu estou oferecendo. E quando eu falo do recrutamento misto, eu posso tanto aproveitar quem está aqui dentro, quanto eu posso aproveitar, abrir a oportunidade para quem está lá fora, tá? Assim como essas etapas do processo seletivo, é também de função dos recursos humanos o quê? A divulgação das vagas, a triagem dos currículos, entrevista online, entrevista presencial, aplicação de testes, dinâmicas, avaliação de perfil, processo burocrático e administração. Dentro dos recursos humanos, quem é que pode trabalhar? Psicologia, pessoal que está de gestão, departamento pessoal, tá? Alguém que fez alguma dessas áreas. E quando a gente fala de gestão de pessoas, ela está ligada ao quê? A liderança e a administração da empresa, né? Não sendo exclusivas os profissionais de recursos humanos da empresa. Ou seja, né, o gestor tem um papel fundamental e tem por objetivo buscar o constante desenvolvimento e engajamento, certo? Buscar também o desenvolvimento, o desempenho dos colaboradores, né? Para possibilitar o crescimento e a contribuição dos mesmos diante da organização. O departamento pessoal, ele é a parte mais burocrática da gestão. E ele tem o objetivo dentro disso aí, né? No departamento pessoal, não há um meio termo hipotético. Sim, são leis, são normas, são convênios que devem seguir de forma muito rigorosa. E aí, o que é que a gente vai encontrar? O ciclo da gestão de pessoas, né? Dentro da gestão de pessoas, a gente vai encontrar um ciclo. E esse ciclo ele está ligado à motivação, à comunicação, o trabalho em equipe, o conhecimentos e competências e o treinamento e desenvolvimento. Quando a gente fala em motivação, a gente já pensa que ela é a base para outros pilares, né? E para que essa gestão do capital humano ela tenha resultados esperados, as pessoas elas precisam estar motivadas, precisam ser produtivas, né? Elas precisam conseguir absorver com mais facilidade novas tarefas, para que elas consigam manter o clima dentro da empresa de forma muito harmoniosa. E aí, um funcionário ele pode até vir a ficar desmotivado por diversas razões, né? A falta de propósito no ambiente de trabalho, ou mesmo da postura flexível daquele gestor, ou daquela gerência, ou até mesmo a cultura da organização está desagradável para ele. Aí, por conta disso, ele pode acabar se desmotivando dentro do ambiente de trabalho. E aí vai ser necessário combater esses fatores, né? Que estão, no momento, matando a motivação daquele funcionário. E aí vai ser fundamental identificar o sentimento que está causando essa desmotivação e saber se esse sentimento é coletivo, ou seja, se é ligado a toda a equipe, ou se esse sentimento está ligado apenas a um funcionário único, né? Se for a equipe ela não vai render, não vai dar frutos. Mas se for um único funcionário, você precisa, como gestor, como líder, saber chegar nessa pessoa, saber identificar o que é que ele tem, né? Ter empatia para isso e procurar resolver essa problemática com ele. Porque o que vai acontecer? Se ele está ali desmotivado, ele vai acabar desmotivando o resto da equipe também. A equipe ela vai junto com ele. Então, o gestor
Ele precisa estar atento a isso. A motivação ela está atrelada ao engajamento. E com isso, engajar os colaboradores é necessário para que a empresa ela produza resultados positivos. Devemos lembrar o quê? Que a motivação é um sentimento. E vai caber ao gestor compreender o que estimula cada colaborador, certo? O que é que está desenvolvendo as técnicas, as táticas, né? Que está produzindo o efeito esperado. O que é que está acontecendo? Então, vai depender do gestor saber o que é que está produzindo a motivação naquele colaborador. Para isso, o gestor ele vai necessitar conhecer os seus colaboradores, saber estabelecer metas, precisa entender, inteirar-se da meta da empresa. Qual é a meta da empresa? Qual é a meta dos meus colaboradores? Qual é a minha meta dentro desse lugar? Onde eu estou inserido? Lembra que quando a gente falou sobre gestão das emoções, a gente viu que a gente precisa saber se as nossas metas estão ligadas às metas da empresa, e é justamente o que acontece aqui. Eu preciso saber se as minhas metas estão ligadas. Eu, como gestor, preciso saber quais são as metas da empresa e quais as metas dos meus colaboradores, né? Para que esse número seja estabelecido, através disso, novos objetivos, né? Para que eu mude o método, a forma com que eu estou trabalhando, o método que eu estou oferecendo para os meus colaboradores. Então, eu mudando esses métodos, eu mudando isso aí, eu vou fazer o quê? Eu vou lançar para eles metas desafiadoras, né? Isso é de extrema importância, né? Quando eu lanço para os meus colaboradores metas que vão trazer desafios, eles vão sair da zona de conforto deles e vão acabar estimulando o seu desenvolvimento, né? Uma coisa que também é de extrema importância é apresentar feedbacks contínuos, né? Essa prática é uma forma de fazer com que o seu colaborador ele reconheça que você está atento ao trabalho dele, certo? E aí, eu não posso somente focar nos feedbacks negativos. Eu tenho que focar nos feedbacks positivos, e quando eu focar nos feedbacks positivos, eu tenho que colocar esse colaborador para cima. Eu tenho que enaltecer nele o que é que ele tem de bom, de positivo, que está sendo muito válido para ele, dentro desse ambiente de trabalho. Dentro da motivação, a gente vai destacar a liderança. E quando a gente fala de liderança, a gente pensa o seguinte: bons líderes são a base de uma equipe de alta performance. E com isso, a equipe ela vai trabalhar mais motivada, mais engajada, vai esperar e vai ver o líder dela como um espelho, né? Se esse líder ele é engajado, se essa equipe ela está engajada, se essa equipe ela está motivada, esse líder também está engajado e motivado. E é isso que o líder precisa ser. Precisa ser um papel de espelho para toda a equipe. Por isso é papel fundamental do RH desenvolver os coordenadores da empresa de forma com que eles estejam aptos a serem referencial para os seus colaboradores. Para isso, existe a capacitação de líder, né, do líder, muito além das habilidades técnicas. Você precisa observar naquele líder e também no colaborador e saber valorizar seu soft skill, a boa comunicação que ele tem, o relacionamento interpessoal, o olhar humanizado que ele vai ter sobre aquela equipe. Então, eu preciso enaltecer esses pontos do líder. O segundo ponto é a comunicação. E aí, o gestor ele deve se comunicar de forma segura e transparente, né? Ele precisa eliminar qualquer ruído e qualquer possibilidade dentro do processo das relações dele, dentro da instituição. Então, qualquer coisinha que seja contra, ele precisa tirar do caminho, né? Qualquer coisa que venha atrapalhar, ele precisa saber eliminar. Então, quando a organização promove a prática da comunicação transparente e inclusiva, os colaboradores eles vão se sentir mais seguros em poder expor suas ideias e fazer o diferencial e conseguir, assim, ajudar a avançar nos negócios, tá?
Sabemos que os profissionais, eles querem ser ouvidos, né, pelos seus gestores. E quando eles sentem que não tem voz, ou seja, que o gestor não está nem aí para o que ele pensa, nem para o que ele fala, nem para as ideias dele, ele vai ficar desmotivado. E é necessário o gestor, ele parar para ouvir, né? O colaborador, ele tem muito o que acrescentar. E por que não ouvir o que ele tem para falar, né? Então, é preciso que o RH, ele trabalhe para quebrar essas barreiras de comunicação, né? E diminuir esses ruídos que envolvem o ambiente corporativo, né? E um outro ponto é a cooperação. A cooperação é preciso evitar ter uma visão, sabe? Apenas focada na competição. Porque você precisa criar um ambiente mais colaborativo. E o que é mais saudável para o clima organizacional. Então, não foca tanto na competição e foca na equipe, no todo, né? Um cooperando o outro, um ajudando o outro. E o outro é a capacitação, tá? Quando a gente fala de capacitação de pessoas, a gente precisa investir na capacitação dos profissionais dentro da empresa. Esse é um aspecto que tem sido cada vez mais exigido dentro do RH, afinal é uma forma muito clara de conseguir valorizar o capital humano, tá? Garantir que o desenvolvimento dos seus colaboradores é uma forma de garantir com que eles continuem dentro da empresa. Ou seja, eles vão se sentir úteis, eles vão se sentir necessários ali. Então, profissionais mais capacitados, eles vão produzir resultados ainda mais satisfatórios, né? Serão mais inovadores, mais felizes dentro da empresa e vão apresentar, assim, um bom desempenho. O nosso terceiro ponto é o trabalho em equipe, né? O gestor, ele deve destacar o que há de melhor em cada um dos seus profissionais e ir além, conscientizando os seus talentos e deixar claro que a equipe são eles e que eles são os melhores. Entende? Eu preciso enaltecer isso. Minha equipe, ela é top de linha e que ela pode ser muito mais. Trabalho em equipe requer isso, é valorização, tá? Então, é necessário fortalecer a interação entre os membros do time, né, da equipe, para que se estabeleça as relações de parceria e o crescimento entre eles, né? É necessário compreender que o trabalho coletivo pode render melhores resultados, gerando, assim, nos participantes uma sensação de dever cumprido e a certeza de dever cumprido. Isso é fundamental. O nosso quarto ponto é o conhecimento e as competências, né? O conhecimento, ele deve ser cultivado pelo gestor, né? Esse gestor, ele vai incentivar os seus colaboradores, ele precisa buscar desenvolver técnicas intelectualmente de forma contínua, tá? O conhecimento, ele vai despertar a curiosidade e, na sequência maior, vai vir o interesse da execução. Se eu proponho algo para o meu colaborador, eu vou despertar nele a curiosidade e motivá-lo a executar. E aí, o que vai acontecer? Essas tarefas, elas vão ser feitas de forma muito mais eficaz. Vai ter um rendimento muito maior, muito mais produtivo, muito mais positivo, certo? E das competências, o que você vai observar dentro da competência? Vai ser analisado quais são os pontos fortes e fracos do funcionário da empresa, né? Vai mensurar o potencial de cada um e aplicar no âmbito corporativo. A gestão por competência aproveita o conceito da junção de conhecimento e habilidades, né? E utiliza como força para obter resultados satisfatórios. Esses resultados, eles vão ser analisados através da avaliação de desempenho por competência, que é um instrumento válido de mediação, onde vai medir a capacidade produtiva e verificar o perfil de cada funcionário. É possível descobrir talentos dentro da empresa, sem precisar abrir processo seletivo. Às vezes você tem uma pessoa que ela sabe muito bem executar aquela função e
você está ali perdendo aquele talento. Então, por que não investir no talento que você já tem dentro da sua empresa? Né? Ao invés de abrir esse processo seletivo, ter que vir outra pessoa, ter que fazer um pagamento maior, por que não investir em quem já está ali, em quem já sabe, quem está pronto para fazer? E o quinto ponto, que é o treinamento e desenvolvimento. É necessário investir nos treinamentos e desenvolvimentos dos líderes para se obter uma evolução das equipes, né? De forma que o seu desempenho seja compatível com os objetivos da organização. Os treinamentos e o desenvolvimento vai garantir à empresa o melhor aproveitamento dos recursos, aumentando o retorno dos investimentos, tá? E contribuindo para os índices de produtividade e vai auxiliar no alcance das metas. Então, isso aí são os 5 pontos que a gente vai ter, os ciclos da gestão de pessoas. Mas, dentro da gestão de pessoas, eu também preciso me preocupar com uma coisa. Com algo que é chamado de os 5 erros cometidos dentro da gestão de pessoas. E quais seriam esses erros? O primeiro seria a falta do planejamento. O segundo, a falha na comunicação. O terceiro, foco somente nos resultados. O quarto ponto, o processo de recrutamento e seleção indefinidos. E o quinto, a negligência de treinamentos, né? E aí, o primeiro ponto, a falta de planejamento. A gente pode falar o quê? O gestor, ele deve contar com a ajuda do setor de recursos humanos, tá? E aí, em conjunto, eles têm que entender que poderão definir o que pode ser feito do objetivo do líder e da necessidade da equipe. Eles precisam lembrar o quê? Que sempre de medir os resultados. Porque tudo o que é medido pode ser melhorado. Então, é esse o objetivo de uma boa gestão. Quando ele fala na falha da comunicação, ele traz o seguinte ponto. Não existe um cuidado com informações que são transmitidas aos profissionais. As relações, elas podem gerar conflitos internos, impacto no clima corporativo e, consequentemente, haver uma queda da produtividade. Então, se não ficou uma coisa muito bem amarrada, muito bem estabelecida, muito bem organizada, definida, e aí um vem, fala uma coisa, outro vem e fala outra, o que é que vai acontecer? Vai acabar trazendo conflitos dentro dessa equipe, não vai ter uma baixa de rendimento da equipe e pode até causar demissões. Então, é necessário que se tire essa falha na comunicação e se tenha uma comunicação assertiva. Diante disso, a comunicação ela deve ser muito clara, muito objetiva, pois ela vai fortalecer, vai trazer força dentro da relação, né? Vai trazer uma relação de confiança entre o líder e os liderados, né? Um bom gestor, ele deve buscar um aprimoramento em sua forma de se expressar. E sempre perguntar se essa equipe, ela está com alguma dúvida sobre o que foi abordado, sobre o que foi conversado, sobre o que foi definido. Ela precisa ouvir essa equipe e esse líder ele precisa ser muito claro para com essa equipe. E aí ele vai evitar essa falha de comunicação. O terceiro ponto, né? Somente nos resultados, o foco somente nos resultados. E aí ele vai estabelecer metas desafiadoras, é importantíssimo, né? Mas ter uma boa gestão vai contribuir para a motivação dos seus colaboradores. Mesmo que a equipe ela esteja comprometida com um projeto onde ela vai ter que alcançar uma meta, ele pode minar o seu time, né? Deixar a sua equipe insegura, com a sensação de impotência, né? O foco somente nos resultados. A gente precisa tomar conta da equipe como um todo. Então, eu preciso ter cuidado. Eu não posso lançar uma meta onde eu sei que a minha equipe ela não vai conseguir atingir. Eu tenho que lançar uma meta diante da forma com que eu conheço a minha equipe. Então, eu sei que a minha equipe vai alcançar e ela vai obter sucesso, ela vai ficar motivada, ela vai conseguir chegar até o fim. Ótimo. Mas se eu lancei uma meta que é inalcançável, que não tem jeito, eu vou desmotivar a minha equipe. E aí não vou ter a sensação de impotência para cada um deles. Então, não vale a pena, não é assertivo, né? Para que o gestor ele estabeleça desafios,
que sejam tangíveis, né? É importante que converse com a equipe, é importante que ele escute o que cada um tem a dizer. E aí, dessa forma, todos vão estar envolvidos com o desafio, né? E farão de forma a cumprir da melhor forma possível, né? E aí vem os processos de recrutamento e seleção de formas indefinidas, né? Se o gestor ele não possui critérios de perfil para compor a equipe, ele vai gastar os recursos da empresa, vai deixar o contrato compatível com o objetivo do negócio. E aí o que é que vai acontecer? Diante disso, é importante desempenhar perfis para distinguir mesmo perfis para cada uma dessas funções, né? Vai facilitar a contratação dos profissionais mais adequados e assim conseguir formar uma equipe que alcance uma alta performance, né? Se eu não tenho uma ideia precisa de quem eu vou contratar e o que é que essa contratação ela necessita, eu não vou conseguir ser assertivo na pessoa que eu vou colocar para assumir aquele cargo, aquele trabalho. Então, eu preciso ter muito cuidado quanto a isso. Você não vai só analisar o currículo da pessoa, você tem que analisar a pessoa como um todo, certo? E o último ponto, que é negligenciar os treinamentos, né? Mesmo que a equipe ela apresente os resultados esperados e tenha atributos técnicos, vai ser necessário e essencial que esse gestor ele tenha um cronograma de treinamentos, né? A melhora contínua se diz que é o fruto da reciclagem, né? E o alinhamento com as estratégias da empresa. Dessa forma, sendo elevada de um padrão de produtividade e de motivação profissional. Se eu consigo levar essa equipe e consigo mostrar para ela que ela tá boa, mas que ela pode ser muito melhor, isso para mim vai ser um ganho. Então, independente de como a equipe esteja, eu necessito fazer um cronograma de treinamentos, e eu preciso motivar mais e mais a minha equipe, preciso capacitar ela para que ela esteja cada vez melhor. E aí vem um outro ponto que nós vamos falar agora, que são os cargos da gestão de pessoas, né? A gestão de pessoas ela é dividida em 3 cargos: analista de RH, coordenador de RH e o gerente de RH. O que é que o analista de RH ele vai fazer? Ele tem por função, né? Ele deve conhecer bem a empresa e o perfil de cada funcionário que está ali inserido. Ele vai lidar com as questões diárias, né, e auxiliar na dúvida de questionamento sobre o direito, sobre as obrigações, sobre a mudança de função, sobre os descontos em folha de pagamento. Então, tudo isso é de responsabilidade do analista de RH. Ele também tem a função generalista, ou seja, todos os assuntos que relacionados ao interesse da empresa, aos funcionários, devem contar com a participação intermitente desse analista de recursos humanos. Ele tem algumas funções, eu vou citar algumas. Ele tem a função do recrutamento e seleção, ele tem a função da elaboração e a aplicação de pesquisa de clima organizacional, que é feito dentro da empresa. Ele tem por função analisar o cálculo e o fechamento do pagamento. Ele tem por função o levantamento de necessidades de treinamento, né? Se está havendo a necessidade de efetuar um treinamento, é através dele que isso vai ser feito. Ele tem por função a elaboração e a aplicação desses treinamentos e a análise de cargos e salários, dentre outras funções. O coordenador de recursos humanos, ele é o responsável direto pelas operações do setor, tanto para as atividades do departamento pessoal, quanto para as atividades que envolvem o recrutamento e a seleção e treinamento, tá? E esse acompanhamento das áreas diárias. E aí, ele é um profissional considerado estratégico. Porém, ele precisa estar preparado e direcionado para resolver as questões cotidianas junto com a equipe.
que vai desempenhar funções operacionais e analíticas. Então, ele tem que estar pronto para isso. Ele tem por função o quê? Analisar e conferir a folha de pagamento, representação da empresa junto aos sindicatos, aos órgãos de defesa trabalhista, a implantação dos cargos e salários é de função do coordenador de recursos humanos. A proposta de benefícios também é dele, ele que vai trazer essa proposta para a empresa, para que seja levado até o colaborador, né, a pessoa que ele vai estar ali no processo seletivo. E também a coordenação das atividades do departamento pessoal e a gestão de pessoas. E, por último, o gerente de RH, que tem a função estratégica e de grande importância dentro da empresa. Ele vai priorizar as pessoas, né? É um profissional que deve ter um profundo conhecimento das ferramentas de gestão e também dos temas de recursos humanos. Ele precisa ter conhecimento geral com relação a tudo isso. Esse profissional, ele vai atuar próximo à alta gestão. Ou seja, de todos os gestores da área, ele vai trabalhar junto, né? Ele vai trabalhar junto com a equipe para fazer todo o mapeamento dos processos, das competências e vai avaliar a melhor e a forma mais viável para que esses processos eles sejam implantados dentro da empresa. Ele vai ser responsável por toda a área do RH e também da gestão de pessoas, tá? Vai ser responsável pelos treinamentos, desenvolvimento dos trabalhadores, visar sempre o desenvolvimento e o aumento da produtividade. Esse é o trabalho do gerente de recursos humanos. E, por fim, eu gostaria de falar para vocês agora. Sim, deixa eu mostrar aqui para vocês. O planejamento, né? Aqui só de forma resumida, né? O estratégico, né? A alta administração, que a gente acabou de ver. E aí vem, né? A visão da empresa, a forte orientação externa, né? O foco a longo prazo, objetivos gerais, planos genéricos. E aí vem o tático, né? Que são os gerentes. Ele vai ter a visão por unidades de negócio dos departamentos, vai ter o foco no médio prazo, vai ter a definição das principais ações do departamento, e o operacional, que vão ser os supervisores, que vai visar as tarefas rotineiras, o foco em curto prazo, né, imediato, a definição dos objetivos e resultados bem específicos, certo? E agora nós vamos falar um pouquinho sobre um plano de carreira. O plano de carreira ele é um instrumento muito utilizado pelas empresas e por profissionais para projetar o crescimento e a evolução do colaborador dentro da organização. Tá? Normalmente, o plano de carreira ele é oferecido em instituições maiores, com um setor de recursos humanos bem estruturado e uma preocupação, ele tem a preocupação em atrair novos talentos, tá? Esse instrumento de gestão, o colaborador, ele recebe um indivíduo que vai precisar fazer para progredir na carreira, né? Quais são os objetivos que deve atingir e como é que ele pode se destacar para chegar ao próximo patamar. Como a gente vê aí no desenho, né, do plano de carreira, e aí o colaborador está ali embaixo, naquele desespero, e ele vai pensar como é que ele vai fazer para chegar e subir no cargo dele. E é justamente essa a ideia do plano de carreira. O que é que ele vai fazer para vencer todas as problemáticas que ele vai encontrar no meio do caminho, tá? E aí, normalmente o plano é feito e é dividido em cargos e funções específicas e muito claras, que a empresa ela vai esperar o colaborador, né, para que ele traga o progresso e corra atrás do tempo planejado, né? E aí o que é que vai acontecer? Para o colaborador que está chegando na empresa, vai ser um fator super motivacional,
Uma pessoa nova que está chegando na empresa agora e ele se depara com a produção do plano de cargos e carreiras, para ele vai ser um fator de motivação muito grande, vai ser de suma importância. E a gente vai entender por quê, né? Nesse plano de carreira, ele vai conseguir observar um espaço para identificar a potencialidade dele e também as suas fraquezas, quais são os seus talentos, quais são as habilidades que você tem e o que é que você precisa adquirir. Então, por que é de extrema importância para a pessoa que está chegando agora? Porque vai dar a ele o espaço de se conhecer e conseguir alcançar essas metas de forma rápida também, tá? Então, para realizar um plano de carreira, é necessário fazer um mapeamento pessoal, onde você vai identificar quais são os seus valores, quais são os seus interesses, quais são as suas motivações, quais são os seus medos, tudo o que move de verdade nesse âmbito pessoal do colaborador, tá? O mapeamento de competência, nesse ponto, você vai precisar criar uma lista com todas as suas habilidades técnicas gerais que o colaborador desenvolveu e nas quais ele julga ser superior aos outros. Onde é que eu sou tampa melhor do que qualquer um outro? E aí eu vou colocar lá na minha habilidade, escrever tudo direitinho na minha lista de habilidades técnicas, tá? Outro ponto que ele precisa é o mapeamento do mercado. Esse item, ele é importante para relacionar a área, o cargo e a função. Pelos quais você vai ter interesse, né? E pelos quais são os requisitos e as competências necessárias para você atingir. Esse ponto ou essa posição que você vai atingir, diante desses dados é questionado. E você vai questionar o seguinte: quais são as problemáticas vistas nessa jornada, né, nesse percurso? E como é que eu vou fazer para driblar ela com o tempo e conseguir acelerar a minha jornada de trabalho? Então, dentro do mapeamento do mercado, eu vou observar isso aí. O que é que eu posso fazer? Qual é a minha problemática nessa jornada? E como é que eu posso fazer para driblar isso aí? E como eu posso fazer para acelerar esse tempo dentro da minha jornada de trabalho? Isso tudo eu vou analisar e observar. Vou parar para pensar. O plano de ação é aquela hora que você vai definir por escrito os seus objetivos e prazos para você atingir isso aí. Nesse momento, você deve utilizar todas as informações dos mapeamentos que você traçou lá atrás, tá? Planejamento objetivo, viável, fático, tudo isso você vai observar e vai trazer para esta definição, né? Como você, de fato, vai chegar lá? Passo a passo do seu plano de carreira vai estar completo. E aí você vai precisar o quê? Definir os seus objetivos, avaliar suas potencialidades, traçar estratégias, buscar exemplos de sucesso, visualizar a sua jornada. O plano de carreira, ele estabelece um ponto de partida e de apoio em suas decisões profissionais. Ele pode auxiliar o profissional dentro da empresa e também vai ajudar a organização a atrair e reter os melhores talentos dentro do mercado. Essa ferramenta ela vai surgir para você vislumbrar os seus próximos passos profissionais, moldar a sua apresentação na entrevista, direcionar melhor suas escolhas e novas oportunidades e vagas de emprego. Essa é a função primordial do plano de carreira, é te ajudar a desenvolver, a crescer dentro da empresa, a crescer como pessoa. Mesmo que você não esteja dentro dessa empresa, como é que você pode chegar lá em cima, né? Fazer essa comparação. Bem, gente, nosso conteúdo de hoje foi esse. Eu espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida, entre em contato comigo, certo? Deixa pergunta. Vamos entrar em contato, vamos nos falar. Estamos aqui para ajudar um ao outro. Quanto a essa questão do que está acontecendo aí com a gente, vamos aproveitar esse tempo para adquirir novos conhecimentos, para estudar conteúdos novos, para relembrar os conteúdos que a gente já estudou lá atrás. É de extrema importância para que quando a gente retornar e que a gente tiver acesso ao mercado de trabalho, a gente esteja pronto,
né, a gente esteja no ponto para sermos melhores dentro desse mercado de trabalho, com os nossos planos de carreiras prontos, né, com a nossa motivação no lugar, né, e tentar buscar sempre o melhor. É isso aí, foi muito bom. Espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida, estamos aqui. Um beijo grande, tudo de bom para vocês.